Primeiramente, seja bem-vindo, Eliseu, professor, tudo bom? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, Crispim. Sou o professor Eliseu, estou aqui na educação na nossa Cuiabá, né? Há mais de 10 anos. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre educação, sobre esse momento de pandemia, sobre o Enem, né? Quanto tempo de profissão de educador? 10 anos. 10 anos já como professor? 10 anos como professor de cursinho pré-vestibular, professor de ensino médio. Você é professor de física? Sou professor de física. Física. Não de educação física. Na hora que ele chegou aqui eu confundi, ele me corrigiu, falei, tá certo. Gente, professor de física. Mas antes eu dei uma observada aqui, passou em branco, tá? Minha taça está vazia. Olha só, produção, nós temos uma garrafa inteira, professor, tá vendo? Sim. Nós temos a meia garrafa e temos essa piquitetinha que é praticamente uma taça. Sabe onde você encontra isso aqui tudo? Empório Mirandola. Gente, maravilhoso, tá? Esse daqui é essencial. Você pode até estar trocando rótulo, colocando rótulo da sua preferência, dando de presente. Bom, eu vou começar com essa meia aqui, que o professor falou que ele vai ficar só na água por enquanto. Então eu vou colocar um pouco aqui na minha, pra gente começar um bate-papo melhor, mais suave, né? Acho que eu vou gostar da ideia, pode? Vai gostar da ideia também? Quer um pouquinho? Então, deixa eu servir o senhor também, por favor. Com a gente assim, tá, pessoal? É tempo tudo real, é ao vivo, olha lá, tá vendo? Ele tinha falado nos bastidores, Crispim, não vou ficar só na água, mas vamos colocar aqui um pouquinho. Obrigado. Tranquilo. Saúde. Saúde, uma delícia, hein? Bom, gostou? Cordilheira. Como estávamos falando, o senhor é professor de física. 10 anos de profissão. 2020 foi um ano atípico para todo mundo. Eu acho que nenhuma profissão imaginou passar pelo o que nós passamos e ainda estamos passando. Porém, podemos dizer que já começou a ter um norte, começou a gente visualizar já aquela luz no fim do túnel, já não está tão bagunçado igual foi o ano passado. Eu gosto de ouvir, eu trago os profissionais aqui, eu gosto de ouvir de dentro para fora. De dentro, como que eu falo? De dentro do segmento. Você é professor, você estava ali dentro do seu instituto, você está dentro da escola, dentro da sala de aula, todos os dias. 2020, como que foi? Então, Crispim, olha só, 2020 foi, como você acabou de falar, né? Foi um ano muito atípico, né? A gente teve que reestruturar algumas formações, uma delas foi essa, né? Porque nós tínhamos um padrão, né? De professor dentro da sala de aula, com giz, né? Canetão. E devido a essa pandemia, a gente agora teve que se adaptar a um novo formato, né? Que é o remoto. Ou seja, teve professores que teve que se aprender, né, a usar a tecnologia. Isso foi bom, né? Foi bom porque hoje mostrou que nós temos uma capacidade enorme, né, de adaptação, né, no processo. Mas foi um ano muito difícil, né? Foi um ano bem difícil. Você já tinha algum momento na sua trajetória de professor que já tinha dado online, aula online, alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, um dos projetos que eu sempre gostei, né, da questão do curso online foi já um projeto que tem há mais de 6 anos, que tem crescido muito no Brasil, né? E Mato Grosso também está começando esse movimento do curso online. Só que assim, a gente deparou com uma situação que foi muito rápido, né? Foi um processo muito rápido, mas assim, nunca tinha vivido, né? O que nós passamos, foi tenso. Então vocês tinham pretensões antes, já tinham um planejamento futuro. Sim. E aí veio a pandemia, fez com que vocês acelerassem o processo. Exatamente, né? A gente teve que acelerar o processo. E obviamente a gente aprendeu muita coisa, né, Crispim, com esse novo formato, né? Porque assim, por exemplo, a gente refletiu muito agora no Enem, né? Tivemos a prova do Enem recentemente, onde a gente teve uma abstenção aqui em Mato Grosso de 60%. Sim. 60% não compareceram à prova, né? Foram aproximadamente 92 mil alunos que se inscreveram, compareceram
apenas 35. Então assim, foi um ano muito desafiador, né? Desafiador tanto para os alunos, porque a gente viu alunos desmotivados, porque tinha aquele costume de estar ali perto do professor, aprendendo, né? E agora viram preso, né? Viram ali diante de uma tela, onde teve que fazer prova, aprender tudo, o processo. Tem a praticidade, mas também tem uma dificuldade muito grande. Não tem, professor? Sim. No meu ponto de vista, tem a praticidade que você pode estar na sua residência, às vezes você quer estar no seu escritório, você está no seu laptop, no seu celular. Porém, eu tiro por mim quando eu estudava. Eu tiro por mim. Eu, às vezes, ia folhear o livro, eu tinha dúvidas, às vezes eu tentava 10 vezes interpretar e não conseguia. Eu precisava que alguém me explicasse pessoalmente. Sim, sim. E isso foi... Esse formato de explicar virtualmente não é a mesma coisa que pessoalmente. Por mais que a gente esteja numa videochamada, não é a mesma coisa. Isso, porque assim, porque a gente tem alunos e alunos, né? Tem alunos, por exemplo, que ele fica com a dúvida, só que ele fica com vergonha, né? No online, de perguntar. E geralmente quando a gente está na sala de aula, quando está explicando para o aluno, a gente está tendo aquele olhar, né? De professor, de educador. E a gente percebe quando o aluno ele tem aquela dúvida, né? A gente vai aprendendo no processo a começar a identificar isso. Agora, por exemplo, no online a gente não tem como identificar isso. E tem alunos que eles têm dificuldade mesmo de se expressar, têm dificuldade de perguntar, né? Então, assim, eu até conversei eu tenho um curso, né, hoje, e a gente conversa muito com os alunos, né? Porque a gente não quer ver esse motivo. Você estava comentando comigo o BAS 10, né? Isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele também, vamos falar também sobre o seu instituto. Tá. E assim, eu conversava muito com os alunos, né? E uma das coisas que eu perguntava é assim, tá, como que você está se sentindo? Aí muitos alunos falavam, professor, sabe, eu não estou aguentando, não estou conseguindo ter rendimento, né? Mas assim, mas por quê? Ah, professor, eu não consigo ficar sentado, né, todo esse tempo aqui, olhando para uma tela de computador. Eu sinto que eu não estou evoluindo. É diferente estar na sala de aula, é diferente estar ali junto com as pessoas, né? Então a gente viu muita situação nesse sentido, né? Alunos... É porque a experiência também ela ensina muito, né, professor? Exato. Às vezes nem só dentro da sala de aula o professor ensina, às vezes o coleguinha do lado também, ele dá uma dica, ele dá uma sugestão ali que o próprio coleguinha também consegue interpretar e entender. Então é um contexto geral, o calor também ele ajuda muito. Né? Sim. Então assim, essa pandemia ela nos mostrou que o quão importante é, né, o contato, o quão importante é o presencial, né? Acha que vai ser diferente daqui para frente na parte de educação? Deve ser, tem que ser, né? E vai ser. Porque hoje em dia, assim, hoje nós temos dois tipos de público, né? O público que gostou, né? Gostou pela facilidade, porque é mais prático, é mais barato, né? E tem aquele público que não conseguiu. Então, assim, hoje, por exemplo, as instituições, né, os colégios, eles vão ter que trabalhar de duas formas, né? Que é o online e o presencial, que é o que nós estamos chamando de hoje de o híbrido, né? O híbrido, ou seja, você tem que ter esses dois... Ali. Exatamente. Você não pode hoje andar só no presencial, né? Hoje você tem que andar no presencial e no online. Essas coisas têm que se casar. Tem que andar de mão dadas. Mão dadas, porque facilita também algumas coisas, né? Não, sim, eu acho justo, eu acho que é uma ideia maravilhosa, eu acho que tem que ser sim, tem que ser aderido, até mesmo porque quando você passa a ter um ponto físico, porque hoje existem vários cursos online. Sim. É ótimo, é excelente, mas se você tem um curso online, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, que eu acredito que é o que você está começando a fornecer isso para a população. Sim. Por quê? Você tem um curso online. Só que às vezes o aluno no meio desse curso ele tem uma dúvida e ele quer ter um respaldo e ter uma segurança e ter um suporte físico, você vai conseguir fornecer isso para ele também. Exato. Sendo que tem outros que não. Sendo que tem outros que simplesmente vende o e-book ali, vende o curso lacrado, o cara vai abrir, tchau, obrigado, se vira. Exato. E quando você anda, conforme você mencionou, online e o físico de mãos dadas, você dá esse suporte. Sim, porque daí você pode... O
que você pode, que hoje assim, eu sempre falo assim, né, pelos meus colegas, né, pelos próprios alunos. Hoje, por exemplo, você tendo um online e o presencial para você ter comunicação com as pessoas, você ter contato com as pessoas, porque a pandemia mostrou que isso é importante. Até hoje já tem estudos que foram feitos que isso traz resultados positivos, né? Então a gente precisa disso, né? O ser humano precisa de contato, precisa de pessoas perto, né? Para estar no processo de evolução mesmo. E o online também, ele ajuda muito no quesito assim, por exemplo, você está ali estudando, tem aquela dúvida, porque geralmente também não é 100% ali presencial, né? 100% presencial. Então você ter um apoio online também ajuda. Não, e tem a facilidade também de você casar os dois. Às vezes tem um empresário, às vezes tem um estudante que ele necessita viajar, ele precisa ficar um período fora, que antigamente existia muito isso. Eu não posso viajar porque eu tô com a faculdade, ela é praticamente presencial, não tem como. E você mudando essa forma, chega na direção, professor, eu vou ficar um mês fora, porém eu vou continuar as aulas, vou continuar tudo. Quando eu voltar, se tiver algumas aulas presenciais, eu pago de uma forma, ou a prova eu faço presencial, não sei. Aí dá para casar isso, mas tem essa flexibilidade. Mas hoje, por exemplo, no estudo híbrido, por exemplo, o aluno, vamos pensar, o aluno ele não pode ir hoje, só que aquela aula ele vai ter acesso. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes ele quer estar ali junto, né? Mas se, por exemplo, eu não posso ir hoje, como você falou de viagem, né? Vou viajar. Ele não vai perder, porque toda aquela aula vai estar dentro de um processo, dentro de uma plataforma digital, onde ele vai ter acesso. Né? Outra coisa importante, por exemplo, ele assistiu a aula do professor, ficou com dúvida. Ele vai ter acesso, por quê? Porque aquela aula está sendo também passada para o digital. Entendeu? Porque ali existe dois mundos. O mundo dos alunos que estão estudando em casa, né, que compraram também aquele curso, e os alunos que estão também ali de forma presencial. Então hoje ficou mais fácil por causa disso. Hoje, por exemplo, eu perdi uma aula, perdi. Não, você não perdeu. Você não perdeu, os módulos estão ali. Antigamente, podemos dizer que na minha época, acho que a gente é mais ou menos na mesma faixa etária de idade, na nossa época usava muitas apostilas, né? Sim. A Xerox. Então hoje transformaram o papel em vídeo. Seria mais ou menos isso. Exato. Você não perde mais. Por que você não perde? Você tem a Xerox, você tem a apostila, tá tudo lá. Sim. Hoje em dia transformaram o papel num vídeo, virtualmente. Sim, hoje a gente tem livros, para você ter ideia, hoje temos livros que está dentro de um Chromebook. Sim, eles estão transformando tudo isso, né? Ou seja, onde a apostila, ele não precisa mais carregar aqueles livros, né? Não precisa mais carregar aquele livro. Onde ele abre ali num tablet, ele tem todo acesso ao celular dele, o smartphone dele. Porque a apostila dele agora se tornou uma chave. Antigamente você comprava o material físico, né? Hoje você está comprando, por exemplo, uma senha. E ele tem acesso a todos esses. Professor, só um minutinho, eu vou dar um recado, nós voltamos, que o bate-papo está maravilhoso, muito bom a gente ouvir quem está vivenciando, quem está na prática sobre isso, sobre educação, principalmente, que eu acho que falou em chave, como você acabou de mencionar, chave, eu acho que a educação é a chave do nosso país, é a chave do nosso futuro. Exatamente. Não é saúde, não é segurança, não é estrutura, não é educação. Se nós tivermos uma base, se nós tivermos um alicerce chamado educação, o resto eu tenho certeza que é consequência. Mas a gente já volta, vamos para um recadinho, já voltamos. Olá pessoal, passando para dar um recadinho rapidão para vocês. Está pensando em fazer aquele hambúrguer artesanal? Fazer aquele churrasquinho no final de semana? Gente, Temperos e o Chefe, eu uso, eu assino embaixo e eu recomendo. Temos o sal de parrilha, o tradicional sal de parrilha. Temos também o Dry Rub. Esse Dry Rub você faz uma carne suína, você tempera uma carne branca, maravilhoso. Sem encontrar na linha completa de temperos. Crispim, eu tô te assistindo, tô te acompanhando, mas eu não tenho aqui no meu supermercado, eu não tenho no meu estabelecimento. Como eu faço? Meu amigo, é muito simples. Telefone 659-9602-1359. Repetindo, 659-9602-1359. Gente, Temperos e o Chefe, o melhor do estado do Mato Grosso. Tchau! Bom, pessoal, vocês viram o recado? Estamos aqui com o professor Eliseu Oliveira, ele que é professor de Física, educador, mais de 10 anos,
e estar falando um pouquinho hoje aqui sobre essa experiência de 2020, né? Pandemia, que não está sendo fácil. Como a gente tinha assustador, né? E é assustador. Como eu tinha mencionado, né, professor? Eu acho que tem que ser a base, né? Tem que ser o alicerce da nossa vida, a educação. Porque é igual meu avô, meu pai, minha mãe, meu bisavô sempre dizia: o conhecimento é a única coisa que ninguém vai roubar de você, que ninguém vai tirar de você. Exatamente, né? Porque hoje a educação ela é a chave, né, de todo o processo. E nós vivemos em um mundo que também, por exemplo, a pandemia nos mostrou essa diferença, né? Hoje temos alunos que não tinham, apesar de estar vivendo aulas remotas, eles não têm acesso a isso, à educação. Isso e não é pouco. Não são poucos. A evasão hoje, Crispim, por exemplo, a evasão hoje das escolas, né, públicas, por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, a escola pública, a evasão foi gigantesca. Por exemplo, eu nunca vi na minha vida, por exemplo, escolas fazendo propagandas, né, escola pública fazendo propaganda, ou seja, as matrículas estão abertas, venha se matricular. Por quê? Porque Exatamente. A gente percebeu uma evasão muito gigante. Por que esses alunos acabaram saindo? Exatamente por quê? Porque às vezes não tem acesso à internet, não tem os meios. Não tem um suporte, né? Não tem um suporte. Não tem um suporte que é o básico, é a mesma coisa. Como que um aluno vai para a escola sem no mínimo, que é a base, um lápis, uma borracha e um caderno? Um caderno. Não vai. E a gente viu essa diferença de forma gritante, sabe? E entristece um pouco, porque a gente sabe que a grande maioria aí não tem acesso àquilo que nós poderíamos olhar e dizer, isso aqui é o essencial. A educação, ela é essencial, é um direito de todo, né, de todos, né, ter acesso à educação, mas a pandemia também mostrou essa grande diferença, né? Foi uma das até brigas, né, para adiar o Enem ou não, e infelizmente, né, acabaram não adiando de forma correta, né, exatamente pensando nos alunos, né, da escola pública, porque não tiveram acesso. Não tiveram acesso. Com essa experiência em prática, quero que você comente, compartilhe para as pessoas que estão assistindo, como que surgiu, como começou a ideia do Galileu, o Instituto Galileu de Educação. Quero que você conte para a gente como que surgiu, até a gente chegar em passo a passo. Como que funciona, os cursos que tem, como que é? Então, hoje a Galileu Cursos, né, um cursinho presencial, pré-vestibular, ela nasceu da seguinte maneira, né? Um grupo de alunos, né, que estavam estudando para medicina, né? Hoje a gente sabe que hoje os alunos pré-vestibular que vão prestar, por exemplo, medicina, eles exigem um pouco mais deles, né? Porque é uma concorrência muito grande, então as notas são então eles precisam estudar. Então um grupo de alunos criaram um grupo e falaram, professor, a gente quer pagar aula particular, né, para o senhor ajudar a gente, né, porque física, né, física é a disciplina que mais complica a vida deles, Sim. né. E aconteceu que eu aluguei uma casa da minha sogra, né. Tinha um espaço lá. Tinha um espaço, uma sala, a gente quebrou, organizamos, né, colocamos ali 20 cadeiras e a gente começou. Comecei com física, somente com física, e era sábado e domingo, olha só, era sábado e domingo, eu estava ali com eles, né, a gente ficava ali 4 horas estudando física, né, o massa é que as 4 horas passavam assim, muito rápida, né? Nem vê. E chegou um certo momento que eles pediram, olha só, poderia colocar matemática? Eu falei, tudo bem, vou procurar um professor de matemática, né, a gente achou, né, a gente estava no grupo, né, dos professores, a gente colocou o professor de matemática, e depois, professor, poderia colocar agora biologia, né? Aí coloquei biologia, depois química, e a gente montou esse grupo, né? No primeiro ano a gente teve resultados positivos, né? Muitas aprovações, gostaram do nosso método, e de lá para cá as coisas foram acontecendo, né? Começou em 2008. 2008. E... 13 anos. Tá indo pra 13 anos? Não, 2008. 2000 e... Desculpa, 2018. Bom. 2008, 13 anos. Meu Deus. 3 anos. 2018, desculpa. Acontece. E assim, aí a gente mudou, fomos para um local mais
mais centralizado. Aí já montou a estrutura física. Montamos a estrutura física. Hoje nós temos sala de estudo, né? Onde vocês estão localizados hoje? Na rua Professor João Félix, no bairro Baú. Bairro Baú ali. Bairro Baú. E Alegria, por exemplo, esse ano, por exemplo... É só cursinho pré-vestibular? Pré-vestibular. É um cursinho pré-vestibular. Os horários de atendimento? Das 8h30 da manhã até às 18h. Só integral durante o dia, exatamente. À noite, noturno não. Não, integral, né? E assim, esse ano, por exemplo, a gente teve uma aprovação histórica, a gente aprovou um aluno na Federal do Rio de Janeiro. Ó, que legal. Medicina. Tivemos outras aprovações de medicina, né? E esse ano, graças a Deus, a gente emplacou aí colhendo frutos da plantação, do trabalho que vocês... Exato. E a gente, assim, até conversando com os professores, os alunos que procuram ali são alunos que geralmente estão cansados de cursinho grandes, né? No caso, tem muita gente, né? Então eles procuram algo menor, né? Exatamente porque eles querem o quê? Apenas praticar. Hoje a turma de vocês é capacidade para quantos alunos? Para 25 alunos. Se quiser colocar 30, 40, não fecha. Aí você abre outra turma. Na verdade, sim, a gente tenta, não, a gente dispensa, porque a gente abre apenas para 25 alunos, porque a ideia nossa, Crispim, é trabalhar com qualidade, não quantidade. Não quantidade. Isso é interessante, pessoal, você está nos acompanhando, porque ainda existem pessoas que acreditam, principalmente na base da educação. Isso que ele está falando aqui é muito interessante compartilhar com vocês, porque hoje em dia, quando qualquer ser humano abre um empreendimento, ele pensa em lucros e retornos financeiros. O que o professor está aqui questionando é que ele vê qualidade. E qualidade numa coisa que não tem no país. Não existe educação no nosso país. É precária a nossa educação. Mas não é por culpa do professor que está aqui do meu lado, na minha frente. Não é por culpa dele. É por culpa dos governantes. É por culpa, sim, lá de cima. Presidente, governo, prefeito, vereador, da raça política, da classe política, porque não dá estrutura que deve para a educação. Nós temos, sim, excelentes educadores, sim. De nível assim mundial, não é pouco. Não estou falando que nós não temos profissionais de ponta, estou falando que nós não temos educação no nosso país. E a educação ela pode englobar em tudo, sim, até um com licença, obrigado, por favor, porque tem muita gente mal educada. Sim. Diga-se de passagem. Então, tipo assim, a educação vem de berço. E eu quero aqui já de antemão parabenizar a sua atitude, porque em meio a uma pandemia, em meio a um país capitalista que nós vivemos, que todo mundo tem um jeitinho brasileiro, só quer ganhar, você dispensa porque você ainda foca em qualidade. Sim. Vocês focam em resultado, vocês ficam felizes que o cara saiu de Cuiabá, foi no Rio de Janeiro e passou. Sim. E isso eu acho que para vocês não tem preço. Exatamente. Não tem valor que vai pagar isso para vocês. Então, parabéns. E você mencionou comigo antes que vocês abriram em 2018, provavelmente ali em 2019 vocês já começaram a desenhar um projeto. Exato. De abrir um curso online. E aí chegou 2020, o que aconteceu? Tivemos que abrir. Que foi o Base 10. Que foi o Base 10 cursos. E outra coisa também, Crispim, por exemplo, pra gente, pensando nessa qualidade, né? Porque a gente, assim, em Cuiabá, a gente tem um grupo de professores que dão aula nas principais escolas aqui de Cuiabá, né? São as escolas de ponta. E o que eu fiz, né? Eu reuni esses professores, né? E a gente montou um cursinho online, né? Que hoje é o Base 10 Cursos. Um curso, Crispim, acessível a todos, né? Com preço muito barato, né? Muito barato, por apenas R$19,90 por mês. É isso que eu ia perguntar, tem problema você falar? Se não tiver, pode falar. Né? A partir de R$19,90 ou é preço fixo? O curso hoje, o Prepare Enem, né, que é um curso com todas as matérias, né, com os professores de ponta aqui de Cuiabá, né, tendo gramática, interpretação, física, química, biologia, matemática, geografia, né, atualidade, história, todo o que ele precisa para o vestibular, né? Ele tem acesso a mais de 1.480 vídeos, aulas. Né? São R$19,90. Por R$19,90 por mês. Ou seja, se você analisar,
Hoje o curso ele está R$ 199, né? Aí se você dividir lá em até 12 vezes dá 199 que daria um ano, né? Um ano de acesso. 10 meses. E ele tem tudo. Tem simulados, né? Simulados. E tem a equipe de professores hoje, né? Que é uma equipe muito boa, né? Que dá aula nos principais cursinhos aqui de Cuiabá, né? Por um preço totalmente acessível, né? Apenas R$19,90. A gente, como cuiabana, é um baguncinha. R$19,90, pelo amor de Deus. Provavelmente você deve ter o plano mensal, que é R$19,90, e se o cara quiser já pagar o ano inteiro, deve ter um descontinho ainda ou não? Sim. Tem uma barganha ali, ó. Não é só brasileiro, tem que chorar. Tem desconto. Gente, pelo amor de Deus, um curso preparatório por menos de R$200 no ano. R$200. Exato. Gente, pelo amor de Deus, né? Professor, bate-papo maravilhoso. Quero agradecer, tá? Antes, eu quero que o senhor me responda uma pergunta. Vai ser meio clichê, mas eu quero que me responda. Para o senhor, o que é educação? A educação hoje é o centro, é o que transforma, é o que vai sempre nos motivar, né? A crescer e a crescer. E a educação sempre vai ser o caminho para resolver qualquer tipo de problema. A pandemia apresentou para nós e a gente, através de estudos, que são educadores, sempre trazendo soluções, né? No caso da vacina, que foi através da educação, através de estudos, que a gente conseguiu combater, né? Estamos, graças a Deus, combatendo esse vírus. Então a educação, ela é o centro de tudo. Nós temos que olhar para a educação com um olhar de amor e acreditar que podemos sim transformar o mundo, e essa transformação é a educação que pode fazer. Sensacional. Essa câmera aqui é toda sua. Quero que você faça suas considerações finais. Manda um abraço para papai, mamãe, para a patroa, para os filhos, para os alunos. Fique à vontade, até mesmo para o aluno que passou no Rio de Janeiro. Ele deve estar nos acompanhando através do site Tem de Tudo News, que também pega lá. Então fique à vontade. Olha só, primeiramente quero agradecer, Crispim, pelo convite, muito feliz. Quero agradecer a toda a minha família, a minha esposa, né, Juliana, a minha filha, Ana Júlia, a minha mãe, e agradecer a todos os professores, educadores que lutaram junto, né, nesse momento tão difícil que foi a pandemia. Muito obrigado e quero dizer para vocês, alunos, nunca desista dos seus sonhos, persista nos seus sonhos. Se hoje não deu certo, levante a cabeça, porque amanhã vai dar, tá? Você só não pode desistir dos seus sonhos. Muito obrigado, Crispim. Muito obrigado a todos. E educação sempre será o nosso principal objetivo de vida. Transformar esse mundo. Professor, mais uma vez, gratidão. Amém. Muito Nós obrigado. vamos para o intervalo e já voltamos.